falando sempre agora do mundo dos espíritos e chegamos na parte aonde qual a influência que eles têm na vida da gente encarnado, né? Então a gente começou falando da influência deles já em outra aula que a gente fez aqui, e agora a gente passa a falar sobre possessão. A gente escreveu possessos porque é assim que está no livro. Como a gente está fazendo um estudo sistemático, então a gente mantém como está no livro. Então a gente apenas conversa, discute as perguntas e respostas, mas a gente é fiel ao que está no livro, ok? Pode um espírito tomar temporariamente o envoltório corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado, né, um corpo de encarnado, e obrar, ou seja, fazer coisas em lugar do outro que se acha encarnado? Ou seja, um espírito, ele pergunta, pode temporariamente, né, tomar conta do seu corpo e ainda fazer coisas no seu lugar? O que vocês acham? Pode? Olha o termo, pode ele tomar temporariamente esse envoltório? Ele pode entrar no seu corpo? Mas ele pergunta que tomar o corpo mesmo. A pergunta que houve na época e as dúvidas que a gente tinha até pouco tempo, inclusive no próprio Espiritismo, quando a gente falava incorporar, né? Eu, pelo menos no início, sei lá, 20 e poucos anos atrás, 30, eu achava que... não, mas assim, entrar. Vamos ver, resposta. E olha o desenho que eu coloquei ali. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa, né? Identifica-se com um espírito encarnado. Olha a coisa de identificar, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar, ou seja, a fim de fazer coisa conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme queira, sobre a matéria do que se acha revestido. Ou seja, um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois esse terá que permanecer ligado ao seu corpo até o final do seu processo encarnatório. Ou seja, ele não sai. Um espírito não toma o seu corpo. Nunca. Lembre-se da matéria. 2 corpos no mesmo lugar? Impossível. Então, o espírito, quando a gente fala assim, na verdade a gente fala o espírito, mas é a alma, né? Porque o espírito mesmo, ele não está aqui. E também não está dentro da alma. Ele está muito fora, muito fora. Ele coordena todos os seus corpos sutis, seu corpo físico, que chega até o corpo físico, mas através de ligações. Mas ele comanda de fora. Então, um espírito do outro lado, a gente fala espírito, mas na verdade é um corpo sutil chamado alma. Porque quando você perde seu corpo encarnado, você perde esse corpo último, carne, ok? E perde um corpo astral, que também se desmancha. Você vai ficar com o corpo que é o corpo alma, que ainda não é, digamos, o espírito refinado em última instância. Então, o espírito, outros, que se apossa de você, não entra no seu corpo. Ele vai ver que não entra no corpo, mas te subjuga, te obsedia, mas é uma obsessão, a possessão é uma obsessão mais grave, digamos assim. Ele apenas em alma se liga a você. Se liga, identifica. E aí foi bom porque Márcia começou a ler a questão da obsessão, de possessão e tudo que ela acabou tirando agora na abertura. E aí diz o quê? E foi muito providencial ela ter
pegado isso para ler. O que está escrito no Evangelho? O que ela leu ali? Que muitas vezes nós deixamos coisas pelo caminho porque não perdoamos, ou nós cometemos contra o outro, ou não perdoamos a quem nos fez, que numa próxima experiência as coisas vão tentar se acertar contas. Não é isso que ela leu? Deduzindo, não foi isso? Vai acertar contas. Muito bem. E aí eu fiquei pensando ali. Olha para você ver como a gente precisa aprender a ler, refletir e fazer convergência das coisas. O que estava falando ali? Que obrigatoriamente, quase, que você vai pagar. Concorda comigo? Obrigatoriamente você vai pagar alguma coisa. Isso é correto? É uma pergunta. Pensar assim para vocês. Não é correto, a palavra não seria essa. Isso faz sentido? Uma consequência. Toda ação tem uma reação. Mas obrigatoriamente, eu vou pagar aquele daquela mesma maneira e outro vai me cobrar daquela mesma maneira daquilo que aconteceu? E quando vai se resolver? Quando alguém parar de fazer. E o que é perdoar? E por que a gente precisa perdoar? Porque é bom para o outro? É bom para quem? Para mim. Por quê? Porque quando eu demando uma energia para o outro, para ela sair, para ela ir para o outro, ela sai de algum lugar. Ela saiu de onde? Então, quem que tem que o perdão vai ser bom para quem? Para limpar primeiro quem? Era só isso que eu queria que vocês parassem e pensassem. Então, necessariamente, vai ter a obsessão, vai ter a possessão, porque isso é uma justiça, você vai ter que sofrer. É coerente? Total? Não. É isso que eu estou falando. Não estou falando nada contra o Evangelho. Eu estou falando que a gente precisa começar a pensar por quê das coisas. Então, precisa perdoar? Precisa. Por quê? Porque você é bonzinho? Não, porque você quer fazer bem para você. Você quer se curar. Porque para você demandar alguma coisa contra alguém, você tem que preparar aquilo para demandar, para fazer. Aonde você prepara? Dentro de você. É você que faz. Então, quando você perdoa, a primeira limpeza vem da onde? Só isso que eu queria que vocês esperassem para pensar. Porque você está vendo como tem. Por que eu falei que era para observar? Entendeu aqui? Cujos defeitos e qualidades sejam o quê? Os mesmos. Só para dizer mais uma vez que o obsessor não é o vilão da história que faz a possessão que obsedia você, ok? Continuando. Desde que não há possessão, então, né, não há uma entrada no corpo, propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos num lugar só, é a pergunta que fizer. Desde que não aconteça isso, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto da sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Ou seja, ele perguntou, tudo bem, não vai ter dois espíritos no mesmo corpo. Ele já entendeu, né? Mas diz, se ele obsidiar, então, né, chegar a querer a fazer uma possessão, a se poderar do outro,
É possível, pode a alma ficar nessa dependência, ou seja, o outro meio que comandar, mesmo seja, não vai entrar aqui, mas resposta, sem dúvida. E são esses os verdadeiros processos. Mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofra ou consinta, quer por sua fraqueza ou por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por esses processos, que a gente sabe disso. Quem assistiu a filme da Nise, a enfermeira, né? Dá para perceber bem, porque ela sacou isso. Ela sacou que tinha alguma coisa diferente neles que poderia aproveitar melhor, né? Então não era só uma coisa que precisava de cuidados médicos, mas sim de uma humanidade, para que eles pudessem extravasar aquilo, não que, lógico, que eles não tivessem problemas, dificuldades com o transe, que quem não consegue, quem tem uma sensibilidade muito aguçada e não consegue lidar, é um passo para a esquizofrenia, para tomar medicamento, para ir para um hospital psiquiátrico. Por quê? Porque não vai conseguir mesmo, né, dar conta disso. Então, é o que Nise fez, né, de focar em outras coisas. Mas o mais importante aqui é isso. É preciso saibas que essa dominação não se efetue sem que aquele que a sofre o consinta. Por que eu insisto nisso? Porque quando ela leu ali de que o normal é a cobrança, você vir, pagar, você vai ter que ficar vindo quantas vezes? Ah, mas eu tenho ainda uma infinidade de tempo, eternidade para pagar. Se você perguntar para mim, eu falar, eu não quero mais. Eu não quero ter que pagar nada. Então a resposta, o que a gente tem que pensar não é eu tenho tempo para poder errar e consertar. Eu não quero mais, eu quero aprender a não errar. Eu quero evitar errar. Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu quero estar melhor. Eu quero estar bem. A partir do momento que a gente começa a pensar dessa maneira, você trata o outro melhor. Façam o teste. Por isso se amem mais. Fica muito mais fácil. Você não precisa ficar pedindo tanto perdão. E não precisa ficar deixando tanta coisa para consertar depois. E aí, lembrando que só vai acontecer, só vai acontecer se alguém vai me obsediar, se eu consentir. Você fala, nossa, mas como é que faz então com o espírito que está obsediando tal pessoa? Primeiro você chama a pessoa e diga, o que é que você está fazendo? O que é que está acontecendo com você? Porque alguma coisa não está bem. Porque se você estiver bem, o espírito não consegue chegar. Por que ele não consegue? Mesmo ele encontrando você. A gente já conversou sobre isso. Ele não consegue fazer nada contra você. Por quê? Porque é uma questão de frequência. Você não está na mesma. Então não vai conseguir. Sabe música? Tá, certo? O outro, se quiser cantar com você, ele vai ter que entrar no mesmo ritmo. Se ele estiver descompassado, vocês vão tentar cantar junto, mas não vai conseguir. Entende? É simples assim. Simples assim. Então, lembrando mais uma vez, você atrai o sinal que transmite. Por que eu insisto bastante? Para que a gente deixe de ser vítima e diga, ah, mas é porque o espírito obsessor, porque fulano, porque eu fiz isso, o que será que eu fiz na outra vida passada? Não quero saber o que eu fiz. Eu quero saber o que eu posso fazer diferente agora. Porque se eu fizer diferente,
e melhor. Primeiro, ele não vai conseguir me alcançar. Nós vamos estar em patamar diferente, em rota diferente. E se ele encontrar, ele está bombardeado, porque ou ele vai junto no aprendizado, ou ele vai se cansar. Ele não vai conseguir acompanhar. É assim que funciona. Precisamos parar com aquela coisa de que eu vou vir, vou pagar, vou errar e vou pagar. Não! Para com isso. Eu vou acertar. Primeiro com quem? Comigo mesma. E depois, automaticamente, com os outros. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Por si mesmo. Podem? Vocês acham que podem? E o que vocês fariam? Se vocês sentissem que tem alguma coisa incomodando. Também. Mas esse é quando está precisando de ajuda, a gente fica tristonho sem querer, aí percebe que alguém, né, às vezes está triste junto com a gente, fala, epa, então assim, vai por nessa, né? Só que nós temos obrigação também de nós sabermos o que fazer quando se acontece isso. O que é orar e vigiar? Vigiar é mais importante do que orar. Sabe por que é? Porque quando você vigia, você está o tempo todo cuidando do seu pensamento. Aí você não tem tempo de cuidar de outras coisas, muito menos da vida dos outros, que não dá tempo. Então, você cuidar do pensamento pensou, se tocou do que pensou, e aí é pensar por que pensou. É filosófico, mas é isso mesmo, é verdade. É pensar por que eu pensei isso. É parar e pensar, por que eu pensei isso? Espera aí, eu pensei porque aconteceu isso, isso. Ah, então é meu pensamento mesmo. Eu pensei isso, mas não tem por que pensar isso, então não é meu. Essa clareza nós temos que exercitar e ter a certeza de que só depende da gente. Os outros podem ajudar. A oração vai ajudar muito a fortalecer aquele momento, aquela vibração. Mas é aquele momento só. Passou algum tempo, acabou. Porque é você com você. A oração é para fortalecer aquele momento, aquela situação. Sabe aquele plus? O passe, mesma coisa. Vem te dar um up de energia, de condição. Mas é para que você se recomponha e volte na sua labuta. Ok? Então, sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde com vontade firme e queira. Pus até a fotinha ali da força, né? Desde que queira. Se a gente fica, eu sei que às vezes tem dia que a gente levanta e diz, às vezes não aconteceu nada, às vezes à noite você passa em algum lugar, em alguma situação, e eu falo isso de cadeira porque eu tenho aprendido cada dia mais com os sonhos, com as coisas lúcidas que têm acontecido comigo à noite, boas e ruins. Boa e ruim que eu digo assim, estado com situações não tão bonitas, em lugares não tão bonitos, e eu volto esbaforida, eu acordo cansada, eu sei que o dia não vai ficar pesado, mas eu sei hoje que não sou eu. É algo que aconteceu em que eu gastei aquela energia, eu estive, enfim, ou com pessoas, ou com desagrado, eu não sei. Em compensação, também sei e sinto quando eu acordo e digo, meu Deus, não queria nem acordar. Que coisa maravilhosa, que sensação mais deliciosa de estar, talvez, em lugares positivos e bons. Então,
A gente sabe, quando a gente não está legal ou acontece alguma coisa, como eu falei, a gente tem a sensação de que não é da gente, aquela, ou a tristeza, ou a raiva, ou aquilo que está acontecendo, parece que fica insistindo em dar errado, sabe? Sim, uma coisa que você vai fazer não dá, você vai mexer na outra, você fala, que coisa! Aí, essa hora, não é para xingar, simplesmente xingar externamente, mas é pensar por que está acontecendo isso. Só que a gente nunca tem tempo, porque eu estou sem tempo para pensar. Eu vou no embalo. Eu deixo isso aqui, vou fazer outra coisa, eu fico assim. E isso é o que o sistema quer da gente, né? Você produza e fique constantemente com a sensação do que você tem que fazer. Por quê? Porque quando você faz isso, você não para observar nada. O que você faz, o que você sente, o que você percebe em você. Porque é esse o caminho, é perceber por quê. Quando você percebe, quando você começa a se autoanalisar, você começa a descobrir algumas coisas. E principalmente saber como resolver situações. A gente sabe lidar. Como é que a gente aprende? Se auto-observando, se autoconhecendo. Não é pedindo arrego para outro, para outro toda hora. Porque o outro só vai ajudar a emanar um pouco de energia para você e ponto. O que você faz com isso agora? Gasta aquilo, daqui a pouco vem de novo, ora por mim. Aí você ora. Daqui a pouco diz, ora de novo. Epa, cada um é responsável por si. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não perceba. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? Uma terceira pessoa ajudar. E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Por exemplo, alguém está num processo obsessivo, né? Aqui vamos falar de possessão mesmo. Possessão é mais que obsediado. Possessão perde os sentidos e é como se o corpo, ele fizesse movimentos, coisas que outro está querendo fazer, não ele. É como se ele tivesse tomado conta. E aqui a pergunta é, outra pessoa pode ajudar, no caso de uma possessão? E que condições essa pessoa tem que ter? O que vocês acham aí? Vocês pensem uma cena. Encontrar alguém, quem já assistiu o filme Exorcista? Ou assim, ver as situações de pessoas, entre aspas, como diz a Bíblia, endemoniada. A série de Chose mostra isso também. Vamos ver lá. Sendo a terceira, a pessoa que ajuda, sendo ela, né, ele, um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, solicitando o concurso dos espíritos bons. O que é feito num passe quando chega alguém com problema, com dificuldade? É mais de dois, quantos forem precisos. Por quê? Porque a pessoa é forte, vai precisar de 2, 3. Não. Porque precisa de uma carga energética grande, para que os espíritos possam manipular e poder resolver aquela situação. Então, assim, se for um homem de bem, e aí ele consegue chamar a turma dele, que ele vai estar numa frequência boa, que ele vai chamar, vai evocar, vai pedir, para quem é da mesma coisa que ele. Porque quanto mais se é homem de bem, tanto maior poder se terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado, não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeie os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os espíritos bons não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. O que é? Cair em tentação maligna. Tá. Os espíritos bons não lhe atendem ao chamado e os maus não temem. Desculpa, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Como diz na oração, né? É uma parte aí que fala da parte de Mateus, que fala da Maria Madalena, né? Então, assim, mais uma vez, alguém que vai auxiliar
tem que ter boa vontade para ter uma ajuda de outros, bons do outro lado, para que possa o imperfeito temer. Não, ele não teme. Porque aquilo que é escuro tem medo da luz. Tem medo? Vai falar, oh, não, ofusca. Então não consegue. São polos diferentes. Então ele não vai ficar. Então, tanto é que, numa situação, às vezes, que a gente, né, sei lá, presencia de uma situação dessa, se você chegar próximo de quem está com esse tipo de problema, e esse espírito que está subjugando o outro, perceber que é essa pessoa que está tentando ajudar, encarnado, foi um espírito ferrenho, forte, de boa índole, interna mesmo, de coração, não é ser bonzinho, gente. É ter a intenção, é a frequência, porque isso a gente não engana. Ou é ou não é. Não dá para falar. Se ele percebe, ele faz com que o encarnado queira sair de perto. Tenha trejeitos de não querer ficar perto. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai ter força para se manter ali. Ele vai ter que ir embora. Ele vai ter que deixar ele vai ter que deixar aquela pessoa. Entendeu? Quando esse que está tentando ajudar é uma pessoa bem poderosa, digamos assim. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os nossos espíritos? Por que pergunta? Porque era muito comum. Hoje parece que, se eu não me engano, tá? Parece que está proibido, né? Não faz mais. A Igreja Católica suspendeu essa prática do exorcismo, né? Que tinha e tal. Mas a pergunta na época fez porque tinha, né? Chamava lá o padre vinha com a turma dele, com os negócios todos, com a cruz e com a água benta, parari, parari. E aí ele pergunta, as fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia? Olha o que ele perguntou, as fórmulas. Olha o que o espírito respondeu, gente. Não, estes últimos, os espíritos que estão, riem e se obstinam quando vê alguém tomar isso a sério. Agora olha para você ver, olha o que ele falou, o espírito falou. Os espíritos que estão ali obsidiando, pondo o outro numa possessão, isso é a espiritualidade que falou. Agora, olha a próxima. Aqui só para... Lembra do exorcista lá da menina? Né, o padre lá tentando... E aqui, né, como é só uma imagem de exorcismo. Mas eu trouxe para a gente prestar atenção numa coisa, na mão, no jeito e tudo. Quem assistiu Maria Madalena? Quem não assistiu, assista. É maravilhoso. Ela tem uma situação assim, que ela está mal pra caramba, num momento meio de baixa frequência, e ela fica muito mal mesmo. Diz na Bíblia que, né, Jesus tirou 7 demônios, uma coisa assim, né? A linguagem da Bíblia, né? Então é muito lindo o filme. E aí é muito interessante, lembra que eu falo sempre, Pedro disse, mas mestre, tu que faz tudo, que faz tanto milagre, por que não vai lá e ajuda a Maria Madalena, que estava no outro quarto, o Ivano lá, né? Assim, mal, digamos assim, em transe, né? E ele fala que ele não poderia fazer nada se ela não quisesse. Assim, com outras palavras, ela tem que querer. Aí, se ele sentisse isso, ele iria fazer. Mas enquanto ela não quisesse, ele não podia fazer absolutamente nada. E nós estamos falando de Jesus, que era só olhar, era só tocar na veste dele. Era a veste dele que fazia? Não. O dele naturalmente já saía, mas a pessoa tinha que querer, tinha que sentir. Entre aspas, a igreja diz, tinha que ter fé. Entende? Há pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos desses espíritos? Gente, vocês acham que a gente já falou, né? Olha a resposta, gente. Eu não aguentei.
cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, e vendo que nada consegue, afastam-se. Cansar-lhes a paciência. De que jeito você cansa a paciência do Espírito? Fazendo coisa diferente do que ele quer. Simples assim. Quando alguém chega próximo de vocês para ficar junto com vocês, assim, tá num grupo e começa a ser chato, desagradável, falar coisas, você fica perto? Ou você dá aquela desculpa assim de vou ali buscar uma água? Não é? Então é só você não falar a mesma língua. Então ele aqui foi bem assim, digamos assim, ele foi curto e grosso o espírito, né? Mas o que ele quis dizer, cansar-lhe as paciências é isso. Seja tudo isso que ele já falou antes, que ele vai falar assim, eu não consigo, né? A prece é meio eficaz para a cura da obsessão? A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Lembra que eu falei? Mas não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, né, os que fazem, não os que se limitam a pedir. Lembra que você fez uma vez sobre a oração? Da gente pedir. Hoje eu penso diferente. Não peça nada. A única coisa que você faz, que você não faça na oração é isso. Não peça. Você não precisa de nada. Você já tem tudo. É só você encarar que você é partícula dele. É ele em você. Então, para quem que você pede? A você mesmo. Quando você se olha para o espelho, se respeita. Quando você se olha para o espelho, faz o melhor. Porque você está respeitando esse Deus. Aí você está fazendo o que ele pede. Entende, gente? Aí, ó. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torna necessário para destruir em si a causa da atração. Ou seja, ele fala o tempo todo, lá atrás, 150 e poucos anos atrás. Na espiritualidade, talvez muitos de nós estivemos nesse momento lá, respondendo coisas assim. E hoje estamos aqui. E o que nós respondemos hoje? Será que a gente aprendeu a ter essa responsabilidade? Ou vamos continuar falando que o obsidiado é culpado, ou o obsessor é culpado? Acabando. É a última. O que se deve pensar de expulsão dos demônios mencionado no Evangelho? Porque no Evangelho tem bastante partes em que Jesus expulsou os demônios, não é isso? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se o demônio atribuís a causa de uma enfermidade, quando houver descurado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Ou seja, você chamou que uma doença, isso é um demônio? Ok. Porque ela vai ser expurgada, você sarou, você tirou o demônio. Ok. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis a palavra. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade alegoria. Compreendei bem isto e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. O que se presta a uma aplicação geral? Aplicação geral é, isto é dessa forma, serve para todas as coisas que vocês pensarem como demônios, como vocês estão falando agora. Nisso aqui. Essa palavra, o que você deve pensar de expulsar demônios? Não existe isso. Primeiro, existe demônio? Não. Existe expulsar? Não. Existe apenas tirar daquele foco, daquele ser, daquela frequência. Quer dizer que ele também é alguém que pode ser jogado fora, entre aspas? Não. Ele é, naquele momento, alguém que também precisa aprender. Então, muitas vezes, você dá
uma energia, um passe, uma oração para quem está obsidiado, para quem está em possessão, ok? Só que quando você tira ele de uma possessão, naquele momento, 5, 6 pessoas com energia suficiente para tirar uma pessoa que às vezes está se convulsionando no chão, se debatendo, porque possessão é isso, é se debater, é ficar estático, é perder a sua noção da sua condição corpo. É como se o outro estivesse fazendo coisas que ele não queria. Ele não tem nem noção. 10 podem estar ali, doando uma energia, e mais uns 10 do outro lado que chamou. Pode expulsar, não expulsar, pode afastar, tirar ambos, né? Mas isso quer dizer que você fala, se vira você aí, estou tirando, só livrando meu amigo. Não, seu amigo merece um puxão na orelha para não deixar ele chegar mais perto e dizer, vá e não peque mais. É isso que Jesus falou. Vá e não peque mais. O que é isso? Vá e olhe o que você pensa. Vá e se entenda. Vá e descubra o que você pode fazer de melhor. Para não fazer. Para não, de novo, ele conseguir te encontrar. E você, meu amigo, peraí que agora é com você que eu vou ajudar você. Esse é o trabalho de uma possessão. Mas lembrando que a cada dia, a cada época que passa, vai diminuir essa situação. Na época de Kardec, se vocês lerem, buscarem um pouco dessa história, era muito comum situação de possessão, de pessoas esquizofrênicas, era muito mais comum, muito mais comum. Hoje, somos nós daquela época que estamos nascendo e mudando a forma, e aprendendo, e convivendo, e sendo diferente. Então, daqui a um tempo, sei lá, 100 anos, regenerado, não vamos mais ter isso. Porque a expectativa é que a gente aprenda a lidar com a gente. E aí a gente vai aprendendo, vai limpando o caminho. Quem chegar vai tentar obsidiar, você ensina ele, lembre de Divaldo. Fala, meu irmão, eu sei que fiz tudo isso, mas vem comigo agora. Bora tentar junto. Esse é o caminho.